Iniciando a viagem de Manaus até Tabatinga, subindo o Rio Solimões, a bordo da Lancha Expresso, Glória de Deus. Sob o comandante Gabriel Alves, em direção a Quari, já passamos pelo município de Codajás e agora vamos fazer o caminho até Quari. Gabriel, quais são as principais dificuldades de uma embarcação dessa subindo o Rio Solimões no períodos mais críticos do estado do Amazonas? Se torna a questão do trajeto, da logística, né? A dificuldade do rio, questão de praia, mais seco, tudo se transforma mais difícil, né? A questão da seca. Rio cheio é uma coisa, rio seco é outra, né? Em relação aos preços dos combustíveis, como que você acha que essa elevação impacta diretamente não somente na operacionalização da lancha, mas também nos preços ao consumidor? Dificulta bastante para a gente da lancha, que já, principalmente essa aqui, que já tem um consumo maior, né? Tem um consumo bem mais alto, gasta mais do que em relação às outras. E o bolso do consumidor também, porque no momento em que o diesel aumenta, a gente é obrigado a aumentar o preço da passagem também, né? Para tentar equilibrar as coisas. Com esse valor que está atualmente das passagens, você acha que está no preço ok ao consumidor ou está um preço já elevado em relação aos anos anteriores? Há alguns anos atrás, para agora está elevado, né? Ultimamente agora teve um aumento aí, já está bastante elevado do que o que era bem antes, né? Bem mais. Já está um pouquinho mais caro, já está saindo um pouco mais pesado para o bolso do consumidor, né? Do passageiro que quer viajar já está mais pesado um pouquinho já. E em relação ao custo por viagem, você acha que se houvesse um hub portuário nesses principais municípios da calha do Rio Solimões, como Tabatinga, Quari, Tefé, você acha que isso facilitaria o acesso e reduziria o custo das passagens indo até Tabatinga, usando como se fosse um hub portuário ali dos municípios próximos, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença? Você acha que se concentrando, construindo esse hub portuário em Tabatinga, reduziria o custo da passagem? Creio que sim, né? Creio que melhoraria um pouco, sim. Daria para reduzir mais o custo da passagem, daria para ficar mais em conta, né? É isso aí, então. E a gente está indo para Codajás, para Quari, na verdade, né? O próximo município, Quari. E de um município a outro, por exemplo, nós estamos em Quari, o município mais próximo, grande, é Quari e depois Tefé, né? Se nós construíssemos esse hub portuário, além disso que eu acabei de falar para você, mas também a digitalização das passagens ao modelo do que são as passagens emitidas no aeroporto, isso também reduziria o custo da passagem? Eu acredito que sim. Fazendo dessa forma, da forma que você falou aí, até esse município que a gente está indo, eu creio que daria também para reduzir um pouco o valor da passagem. Exatamente, e não somente pensando no lucro da empresa, mas a gente tem que entender que se o custo da passagem, o custo da viagem diminui, automaticamente há um lucro maior e melhor espaço para investimento na modernização da frota, mas também a gente pode incluir isso, que começamos a falar aqui sobre o hub portuário, a digitalização, porque as passagens não precisariam mais de emissão através de papel, né? Seria o fim do papel e seriam praticamente tudo online ou de forma digital. Melhoraria também a questão do tempo de parada. E uma outra coisa também é a modernização portuária. Eu tenho um projeto que se chama o Plano Nacional de Hidrovias da Amazônia, que inclui o hub portuário, a construção de hubs portuários nos municípios de referências como Tabatinga, Tefé e Quari, que são esses principais da calha do Rio Solimões, e também a digitalização das passagens e, por fim, a modernização portuária para que, ao invés de vocês pararem em todos os municípios, o que custa, né, porque vocês têm que... custa tempo e também custa diesel, né? E custando diesel custa mais dinheiro e isso eleva o preço da passagem. Se nós conseguirmos
modernizar a frota nos moldes do que é por exemplo, um aeroporto, você acredita que isso também diminuiria o preço das passagens? Acredito que sim também, porque seria uma forma, que nem você está falando, ia modernizar, né? E a gente ia ganhar tempo. Ganhando tempo, a gente tudo economizava mais. Menos tempo o motor trabalhado, menos consumo. Tudo isso aí inclui, né? E também menos manutenção, né? Porque quanto em média vocês gastam só em manutenção de uma viagem dessa aqui? Manutenção porque geralmente a nossa manutenção ela é feita toda semana, né? Mas a que sai mais pesada a gente tem que fazer em 4 viagens, que é a troca de filtro de óleo do motor, que sai mais pesada, né? Aí no caso é todo mês uma manutenção preventiva dela. Agora a parte mais cara é se organizar para sair do porto, né? Para sair com uma viagem dessa aí, que o consumo, o investimento é pesado para a gente poder sair de Manaus para uma viagem dessa, entendeu? Além de tudo isso que a gente veio falando, da questão dos combustíveis, manutenção, eu acredito que uma das coisas que mais implica sobre o preço da passagem também são as taxas portuárias, que vocês pagam no porto de Manaus, em qualquer porto que vocês parem aqui. Todos esses portos que vocês param, eles cobram uma taxa portuária mensal ou semanal ou por viagem? Alguns sim, alguns não. O de Manaus porque ele é particular, né? Ele já é particular e é praticamente quase da mesma empresa que a gente trabalha, né? Mas mesmo assim também é pago um valor, todas as lanchas para sair de lá, é feito um investimento, é pago para atracar, para sair, é pago, entendeu? E para cá para cima, o Porto Solimões, alguns cobram, outros não, mas é assim. Mas em relação, em comparação ao serviço que é prestado na questão portuária, dos portos que cobram a taxa portuária, dos que não cobram, você vê que há uma diferença? Cara, às vezes dá tudo a mesma coisa, dá tudo no mesmo, né? Às vezes o que não cobra e o que cobra, às vezes é o mesmo atendimento, é o mesmo serviço prestado. Às vezes só muda o porto, que tem uma condição melhor de a gente atracar, e o outro é mais antigo. Às vezes não é nem tanto ruim para nós, às vezes é ruim pro passageiro, né? Que tem porto aí para cima que a gente chega, tipo 1h da tarde, meio-dia, o passageiro não tem um lugar para descer, ficar numa sombra, ou que tá esperando para embarcar na lancha, não tem uma sombra para ele esperar, ele fica esperando no meio do sol. A hora de a gente chegar nunca é uma hora exata, a gente dá uma previsão, pode chegar depois ou antes, e o passageiro tem que estar lá esperando, que é uma hora de antecedência que a gente pede para ele estarem no porto, né? E às vezes é isso aí, tem porto que vale a pena porque é coberto, mas tem porto, maioria dos portos não tem cobertura aí para cima, né? Então é complicado mesmo, inclusive para quem é estrangeiro, né, que vem fazer o turismo amazônico, ter uma experiência dessa, acredito que não seja tão boa, né? Então acredito que se a gente investir através desse Plano Nacional das Hidrovias da Amazônia, na modernização portuária, na modernização das frotas, na digitalização das passagens emitidas pelas embarcações, não só reduziria o custo, mas também como melhoraria a sensação de segurança tanto da empresa quanto dos passageiros, né? Porque hoje o Amazonas ele é um dos estados que mais há sequestro de crianças, há mais tráfico de drogas. A gente está numa calha do rio que é bastante perigoso, piratas, narcotraficantes que utilizam essa rota aqui. Isso inclusive pode até prejudicar não só o passageiro, mas também como os tripulantes, que podem ficar refém desse tipo de criminalidade, correto? Exatamente. A gente aí pra cima a gente vê muito acontecer, né? De vez em quando tá acontecendo. Sabe da notícia que os piratas invadiram a embarcação, estão com a tripulação refém, tem batido nos tripulantes. Acontece sempre tá acontecendo isso, né? E a gente viaja mais naquela incerteza se vai acontecer, se não vai. É aquela coisa, né, que a gente nunca sabe, né? Então a gente está com esse projeto aí de fazer esse Plano Nacional das Hidrovias da Amazônia para melhorar a logística, o trajeto, melhorar também as embarcações, as frotas, melhorar os serviços digitais através da digitalização das passagens. E a gente está aí para tentar fazer essa melhoria no estado do Amazonas e no Brasil como um todo.